Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje fala sobre reações químicas inorgânicas. Falamos sobre classificação das reações químicas. Então, nesta aula, nós veremos os tipos de reação química inorgânica e alguns exercícios. Uma parte que falará sobre reações de dupla troca, que é um pouco mais extensa, deixaremos para a próxima aula. Então, quanto a reações inorgânicas, nós temos reações de síntese, de formação ou adição, reações de decomposição ou análise, reações de simples troca ou deslocamento e reações de dupla troca. Então, dentre as reações inorgânicas, temos basicamente estes 4 tipos de reação. É importante saber esses outros nomes, porque em uma outra questão eles podem usar nomes diferentes para o mesmo tipo de reação. Então, algumas questões podem falar em decomposição, enquanto que outras podem falar em análise. Então, é bom saber estes nomes. Então, falaremos sobre estes tipos de reação orgânica, ou melhor, de reação inorgânica, que são muito comuns no vestibular. A começar, então, por equações químicas, né? O que é uma equação química? Então, falando sobre equações químicas, temos aqui que A e B representam reagentes, C e D representam produtos. A e B são reagentes, C e D são produtos. Também podemos representar os estados físicos indicados entre parênteses ao lado de cada substância. Por exemplo, nesta reação aqui, nós temos que o sódio está no estado sólido, água está em estado líquido, hidróxido de sódio em estado aquoso e hidrogênio em estado gasoso. Então, estas letras significam S para o estado sólido, L para o estado líquido, AQ, que é para o estado aquoso, no caso, para a solução diluída com água, G para gasoso. E alguns reagentes ou símbolos também podem aparecer em cima da seta da reação, né? Esta daqui. Como estes aqui. Aqui pode aparecer este triângulo. Aqui aparece este lambda. E aqui aparece esse I com 40A. O que significa cada um destes símbolos? Este triângulo aqui, ele representa aquecimento da reação. Então, toda reação que apresentar este triângulo aqui em cima, representa então que esta reação está sendo aquecida, essa reação está passando sob aquecimento. O que é esse lambda aqui em cima? Esse lambda representa a presença de luz na reação química. Significa que algumas dessas substâncias estão sofrendo quebra na presença de luz. É isso que chamamos de fotólise. Aí, no caso do aquecimento, a quebra pela presença da temperatura elevada, nós chamamos de pirólise. E o que seria este I igual a 40A? I significa, ou melhor, ele simboliza corrente elétrica. E esse 40A, o valor desta carga, ou melhor, o valor desta corrente elétrica. E aqui está simbolizado por 40 ampere. Então aqui nós temos a presença de corrente elétrica que acaba produzindo uma eletrólise, ou seja, esta molécula aqui ela sofre uma quebra na presença de corrente elétrica, é a chamada eletrólise. Algumas substâncias, ou melhor, algumas reações também podem ter acima do seu símbolo algumas substâncias químicas, como é o caso desta reação aqui, que tem esse SO3 em cima, o trióxido de enxofre. O que significa quando nós temos uma substância acima da seta? Significa que essa substância funciona como um catalisador, ou seja, é uma substância que até participa da reação, mas ela é refeita ao fim dela. Para termos práticos, ela não é consumida na reação, e ela tem a função de acelerar a reação. Bem, dito isso, vamos então partir para as classificações. Então, todas as equações químicas devem obedecer a quê? 1. Balanceamento de massa, é o que nós vimos na lei de Lavoisier. Deve obedecer também ao balanceamento de carga elétrica, como nós vemos aqui. No caso do balanceamento de massa, nós temos aqui que todos os reagentes estão presentes nos produtos nas mesmas proporções em que aparecem aqui os reagentes. Então, por exemplo, temos um carbono nos reagentes, um carbono nos produtos, 4 hidrogênios nos reagentes
3, 4 hidrogênios nos produtos. 2 cloros nos reagentes, 1, 2 cloros nos produtos. Para o caso do balanceamento de carga elétrica, nós temos aqui, temos reagentes, temos 2 cargas positivas. Aqui nos produtos, também 2 cargas positivas. Tudo bem, estas cargas não estão sob o mesmo elemento nos reagentes nem nos produtos. Mas a carga se conserva, assim como as massas, não é? Temos um zinco nos reagentes, um zinco nos produtos. Um cobre nos reagentes, um cobre nos produtos. Certo? Então aqui, 2 cargas positivas nos reagentes, 2 cargas positivas nos produtos. Começando então pelas reações de síntese ou adição, as reações de síntese vão sempre seguir este padrão aqui. A mais B, gerando uma substância composta, AB. A e B podem ser substâncias simples ou compostas. Não tem problema. Mas no geral o que nós vamos observar? Que o número de reagentes é maior que o número de produtos. Aqui temos 2 reagentes e apenas um produto. É o que acontece, por exemplo, na síntese da amônia, na formação da amônia, que é o NH3. Temos 2 substâncias aqui e apenas um produto, não é? Aqui temos uma substância simples, outra substância simples e, como produto, uma substância composta. No segundo exemplo, temos esta reação aqui, que é o eteno reagindo com cloro, formando de cloreteno. Aqui nós temos uma substância composta, reagindo com uma substância simples, formando uma substância composta. Então, nas reações de síntese, será comum encontrarmos como produtos substâncias compostas. Os reagentes podem ser simples ou compostos. O que importa é que o número de reagentes seja superior ao número de produtos. Então, podemos ter, por exemplo, 3 reagentes e um único produto. Certo? Então, 2 ou mais reagentes formam um único produto. Para o caso das reações de decomposição ou análise, nós temos justamente o oposto, temos a situação contrária às reações de síntese. Temos uma substância formando 2 ou mais produtos. Então, A e B são substâncias simples ou compostas, inclusive muito semelhante ao que vimos nas reações de síntese. Como exemplos, temos esta reação aqui, o ácido carbônico se decompondo em água e CO2. Então, observe aqui que temos uma substância composta e 2 produtos que também são substâncias compostas. Mas aqui nós temos apenas um reagente e 2 produtos. Neste exemplo embaixo, temos um único reagente e 3 produtos. Então temos aqui uma substância composta, uma substância simples, outra substância simples e uma substância composta como produtos. Nesta reação abaixo, temos apenas um reagente e 3 produtos. Aliás, esta reação aqui abaixo é a reação que acontece, por exemplo, na explosão do nitrato de amônio. Quase falei explosão aqui. Explosão do nitrato de amônio, que aconteceu em Beirute em 2020, em agosto de 2020. Então, um único reagente forma 2 ou mais produtos. Nas reações de simples troca ou deslocamento, temos aqui reações em que uma substância simples desloca um dos elementos de uma substância composta. Então, temos aqui, por exemplo, uma substância que eu chamei de C e uma substância aqui que eu chamei de AB. Então, qual que é a ideia? Esta substância aqui, que eu chamei de C, que é uma substância simples, ela é mais reativa, pode ser um metal que é mais reativo, do que o metal contido aqui em A. Então, eu estou supondo que aqui seja um metal e que C seja mais reativo do que este metal A. Então, o que é que acontece? Eles vão trocar de lugar, formando assim novos produtos, formando novas substâncias. Então, para a gente equacionar o que aconteceu aqui, nós temos esta reação química aqui. Então, C mais AB vai formar A mais CB. Então, de novo, C trocando de lugar com A, como vimos na animação há pouco. Então, um exemplo de reação de simples troca é o que acontece aqui com essa reação aqui que nós vamos ver já já.
Aqui nós temos uma solução de sulfato de cobre e aqui uma barra de ferro. Então, aqui nós temos um time-lapse do que ocorre quando colocamos essas duas substâncias em contato. Observe. Então observe que a princípio essa barra de ferro está crescendo, mas ela não está crescendo na verdade. Há a formação de cobre no estado sólido, que é vermelhinho. A solução passa a ter uma outra cor porque há a formação de sulfato de ferro. A reação que a gente observa aqui neste processo é esta aqui. Então observe aqui, o sulfato de cobre, que era a solução inicialmente azul, vai ter o cobre trocando de lugar com ferro. O cobre troca de lugar com ferro e passa a formar uma substância pura, que é o que nós observamos como essa substância de cor avermelhada aí no tubo. O sulfato de ferro, ele não tem cor. O sulfato de cobre tem cor, uma cor característica azul, e foi o que nós vemos no começo do vídeo. Vamos dar uma olhada de novo, olha só. Então aqui o sulfato de cobre, aqui o ferro, e em cima do ferro crescendo o cobre que ganha essa coloração avermelhada. Então observe como a coloração azul vai descorando, não é? Então aqui nós observamos uma reação de simples troca, certo? Ainda falando das reações de simples troca, temos aqui então outros exemplos. Temos aqui o magnésio reagindo com cloreto de zinco. O magnésio é mais reativo que o cloreto de zinco. Então, ele vai... ele é mais reativo que o zinco, não que o cloreto de zinco. Então, o magnésio vai trocar de lugar com o zinco, formando então outro composto. Temos esta reação aqui. Então, o cloreto de zinco reagindo com o magnésio vai trocar de lugar com o zinco, tomando o seu lugar, e o zinco fica sozinho. Então nós observamos esta reação acontecendo. Certo? Então o cloreto de zinco, que a princípio era aquoso, né? O zinco que estava em estado aquoso agora passa para o estado sólido. Nesta reação aqui abaixo, temos a platina reagindo com cloreto de zinco. Contudo, aqui a platina é menos reativa do que o zinco. Então, por isso, esta reação não ocorre. Assim, quando colocamos a platina em contato com o cloreto de zinco, nada vai acontecer. Não vai haver liberação de gás, nem mudança de cor, nem nada, porque afinal de contas, eles não reagem. Nas reações de dupla troca, temos aqui reações em que duas substâncias compostas reagem com troca de ânions ou de cátions entre os reagentes. Então, como é que acontece aqui? Vamos ver alguns exemplos. Temos aqui o nitrato de prata, que é um sal solúvel, e temos aqui o cloreto de sódio, também um sal solúvel. Quando nós juntarmos essas substâncias, a prata vai trocar de lugar com o sódio. É parecido com o que acontece nas reações de simples troca. Mas observe que aqui nós temos duas substâncias compostas, enquanto que na reação de simples troca nós tínhamos uma substância que era simples, não é? Bom, então o que vai acontecer? Quando colocarmos essas duas substâncias em contato, a prata e o sódio trocam de lugar formando outras substâncias. É o que nós observamos aqui, certo? Então aqui tínhamos o nitrato de prata e o cloreto de sódio, ambos em estado aquoso, e agora o cloreto de prata passa para o estado sólido, né? Ele forma um sólido branco. E aqui temos o nitrato de sódio que se apresenta no estado aquoso. Podemos observar isso neste videozinho aqui. Então, de um lado temos o cloreto de sódio e o nitrato de prata, ambos incolores. Aí, o que acontece quando misturamos essas duas substâncias? Então, ao adicionarmos o cloreto de sódio ao nitrato de prata, forma-se um precipitado branco, como aparece aqui. Então, aqui, o precipitado branco ele começa a se depositar no fundo do nosso vidro de testes, né, do nosso tubo de ensaio. Então, isso também evidencia a reação química, não é? Houve mudança de cor, houve formação de sólido, tá?
Então aqui, outro exemplo de reação é o ácido nítrico reagindo com hidróxido de potássio. Aqui, H e K vão mudar de lugar para formar substâncias novas. Aqui nós temos esta reação, que é uma típica reação ácido-base, uma reação de neutralização. Um ácido reagindo com uma base forma sal e água. Temos aqui, então, a formação de sal e água, reação de neutralização, que é uma típica reação de dupla troca. Olha lá a nossa reação acontecendo de novo. Talvez agora dê para ver um pouquinho melhor. Então vamos ver ali. Olha lá que bonitinho. Então está gotejando o cloreto de sódio no nitrato de prata e há a formação do cloreto de prata, que é branco. É um sólido branco e acaba se depositando no tubo de ensaio. Legal, né? Agora, para que uma reação de simples troca aconteça, a gente tem algumas condições, não é? Lembra que a gente falou desse exemplo aqui, ó? Que a platina com cloreto de zinco não reagia, né? Porque a gente falou que a platina era menos reativa do que o zinco. Então, como é que eu vou saber se o metal é mais reativo do que o outro? Bem, então para isso a gente tem uma escala. Existe uma escala de reatividade de metais que nós podemos consultar aqui. Então, temos aqui essa fila de reatividade de metais e que funciona desse jeito. Então temos aqui o césio, que é mais reativo que o rubídio, que é mais reativo que o potássio, que é mais reativo que o sódio, que é mais reativo que o bário, e assim vamos seguindo por esta fila de reatividade. Então, quem está mais aqui acima e à esquerda é mais reativo. Quem está aqui abaixo e à direita é menos reativo. Tanto que aqui nós temos o ouro, não é? O ouro, que é um metal nobre e que por isso ele praticamente não reage, até por isso que ele é um metal tão caro. A abundância dele é muito baixa e ele é um metal nobre. Ele não oxida com tanta facilidade, não é? Ou você por acaso já viu ouro oxidado? Bom, então temos aqui a família 1, né, como os membros que são mais reativos, seguidos pela família 2. E aí talvez você esteja se perguntando, professor, mas eu vou ter que decorar isso? É, meu caro, pois é. Vai ter que saber sim, não é sempre que você vai ter essa disponibilidade aqui desta série de reatividade de metais. Bom, mas para ajudar vocês, agora pensando nesse período de pandemia e por toda essa dificuldade que nós passamos, vamos ter uma historinha a seguir. Esse tem sido um ano muito difícil para todo mundo. Então fazer essas atividades, elas requerem tempo, requerem esforço, requerem dedicação. Então por isso você que está assistindo esse vídeo, valorize o seu professor. Valorize as pessoas que estão ali ao seu lado, te apoiando nos estudos. Porque estudar é o que nos dá base para a gente poder progredir na sociedade. Como exemplo, eu vou dar para vocês uma amiga que eu tive na escola. Eu tive uma amiga que, eu não lembro exatamente o nome dela, mas a gente chamava ela de Zinha. E ela era uma ótima pessoa. Ela era esforçada, ela era dedicada, a professora também se esforçava, mas por algum motivo ela não conseguia entender muito bem a matéria. Por mais que ela se esforçasse, estava difícil. E na minha época, eu lembro que nós não tínhamos as notas de 0 até 10. A gente trabalhava com conceitos, né? Era A, B, C, D, E. Enfim, aconteceu que os pais dela acabaram arranjando empregos melhores e eles acabaram levando-a para estudar numa escola do centro, né? Eu mesmo cresci na periferia, então isso foi, imagino, muito significativo para ela. Então o que aconteceu? A Zinha, a gente manteve contato, ela acabou indo para uma escola lá no centro e ela teve ótimos professores, né? Porque numa escola privada ela tinha professores diferentes, uma condição um pouco melhor, um material melhor e tal. Então ela teve um suporte maior. Assim, ela conseguiu entender um pouco melhor o que o professor, a professora, já não sei mais, tentava passar para ela. Então ela conseguiu entender melhor,
ela conseguiu absorver mais, ela começou a valorizar mais a professora que ela tinha. Professor, não sei. Então isso foi bastante importante, mas ao mesmo tempo, eu sei que ela sofreu um pouco naquela escola, porque ela não conseguiu fazer muitas amizades, ela, por mais que tentasse, sempre tinha aquele isolamento, né? Ela se sentia meio deslocada. Então ela passou lá, eu não me lembro muito bem o período, mas eu acho que foi 1 ano. No ano seguinte eu lembro que ela voltou para a escola onde eu estudava, e voltou com muita alegria, e voltou até mais esperta, né? Todo mundo reparou que ela estava mudada, que ela estava pegando as coisas melhor, não é? E assim, a gente percebeu que ela estava muito mais feliz, porque ela estava revendo os amigos de quem ela tanto sentia falta, e ela não conseguiu sentir esse vínculo na escola em que ela estudava. Então assim, eu lembro muito bem que ela começou a fazer as provas, né, quando chegou aquele período tão fatídico para tantos estudantes, né, o período das provas. Aí ela começou a estudar e aí tirou 1A, tirou 2A, né? É claro, porque os professores que ela teve na outra escola foram essenciais, ajudaram bastante. Mas por que ela também tirou, né, 1A, 2A? Porque ali a minazinha cresceu feliz. Ninguém esnoba pobre hoje. E esta é a reatividade dos metais. 1A, 2A. Ali a minazinha cresceu feliz. Ninguém esnoba pobre hoje. Gostou? Então, assim, nós temos a fila de reatividade dos metais. 1A, 2A. Ali a minazinha cresceu feliz. Ninguém... e como? Né? E como? Ninguém esnoba pobre hoje. Agora, vocês têm que considerar que eu fui muito legal na hora de colocar essa fila de reatividade aqui, não é? Porque olha só, família 1A, 2A, ali a minazinha cresceu feliz. Como? Ninguém esnoba pobre hoje, né? Então vocês têm que considerar. Eu fui criativo, eu fui um cara muito legal, não é? Aliás, eu me considero quase que um padrinho de vocês. E quantas coisas eu já tive que superar em sala de aula. Quantas vezes tive que aguentar a turma que bagunçava na sala de aula, né? O compadre Hugo aguenta o PT e a UE do primeiro B, segundo B, terceiro B, e assim vai, não é? Bom, tudo para rimar com a UE, né? Então tá aqui completinha a fila de reatividade dos metais. E aí, gostou? Vamos voltar para lá. Então tá aqui a nossa filinha de reatividade dos metais, com todos os metais aqui organizadinhos. E assim a gente consegue ver quais metais são mais reativos do que outros. Então lá no nosso exemplo da platina e do zinco, olha a platina aqui e olha o zinco aqui. Então observe que a platina é muito menos reativa do que o zinco. Olha aqui, não é? Então por isso que a platina não consegue deslocar o zinco. E é por isso que esta reação não ocorre. Certo? Entendido? Gostou da historinha? Eu espero que sim. Então vamos ver aqui mais um exemplinho do que acontece em uma reação típica dessas de simples troca. Temos aqui alumínio e cloreto de cromo 3. Então temos aqui o alumínio com esta reatividade aqui e temos o cromo. Então vemos aqui que o alumínio é mais reativo do que o cromo, ou seja, esta reação ocorre. O alumínio vai deslocar o cromo, formando então o cloreto de alumínio e o cromo no estado sólido, como nós vemos nesta reação aqui. Entendeu? Olha aqui, vamos ver o caso do chumbo e do cloreto de manganês 2. O chumbo está aqui, olha ele aqui que bonitinho, em verde, e temos o manganês aqui. Então observe que nesse caso, o manganês é mais reativo do que o chumbo. Então, como o chumbo, que é a substância simples, é menos reativo do que o manganês, não ocorre reação química. Então, sempre funciona assim. Se o elemento da substância simples for menos reativo que o metal, no caso, né, da substância composta, se esse cara é menos reativo, a reação
não ocorre. Aí, mais um exemplinho aqui, que é a reação entre o cloreto de cobre 1 e o sódio. Como é que essa reação ocorre lá na solução? Quando nós colocamos essas substâncias em solução, elas vão se dissociar ou ionizar. É o caso do cloreto de cobre 1. Ele vai formar íons, vai formar o cobre mais e o ânion cloreto. Nessa hora é que vai haver a troca entre estes cátions, né? Tá aqui um A, que é o sódio, né? O sódio está contido na família 1A, e temos aqui o cobre bem abaixo, né, na fila de reatividade. Sódio é mais reativo do que cobre, então o sódio vai deslocar o cobre. Então, aqui, o sódio passa a adquirir carga positiva e o cobre vai ficar com carga zero. Ele acaba cedendo, aliás, ele acaba ganhando elétrons. Então, vamos tentar colocar essa reação na sua forma iônica, né? Se vocês observarem, o cloro ficou ali, paradinho, bonitinho, sem fazer nada. A gente pode chamar o cloro, nesse caso, de íon espectador. Ele não participa de fato da reação. Ele estava negativo, continuou negativo. Então temos a reação aqui, né? Se pudéssemos colocar a equação iônica, seria desta forma aqui. Cobre mais, cloro menos, sódio. E aí o sódio é quem fica com carga positiva e o cobre fica com carga nula. Observe que aqui aparece cloreto nos reagentes, cloreto nos produtos. Então podemos simplesmente eliminar o cloreto da reação e reescrever essa reação iônica desta maneira aqui. Então aqui nós colocamos apenas quem participa ativamente da reação. Aqui a gente consegue até perceber que o cobre ele ganha elétron do sódio. O sódio perdeu elétrons, por isso que ele ficou positivo no fim. Tudo bem? Para ametais, nós temos esta fila aqui, né? Seria muito parecida com Von-Klibrisky pH, né? Lembra dessa? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ou saí para correr no hospital, nesse caso aqui. Aqui a gente não coloca o nitrogênio, ele não costuma aparecer nessa fila de reatividade. Mas, de forma análoga, quem for mais reativo desloca quem é menos reativo. Por exemplo, aqui, né? Fila semelhante, né? Ficou emelhante aqui, né? Fila semelhante à fila de eletronegatividade. Inclui os elementos em cinza. Temos aqui o cloro reagindo com iodeto de magnésio. O cloro, que é substância simples, vai deslocar o iodo que está na substância composta. Deste jeito aqui, ó. Olha lá. Então, iodo como substância simples e agora o cloro fazendo parte da substância composta. Então temos esta reação aqui. Certo? Bom, vamos dar uma olhada nesse exercício 1 aqui. Nesse exercício, temos aqui então uma lâmina de zinco é colocada nos beckers 1, 2, 3 e 4, contendo soluções aquosas dos sais sulfato de magnésio, cloreto de sódio, sulfato de cobre 2 e nitrato de chumbo 2, conforme essas figuras aqui. Então nós temos lá várias soluções e em cada solução nós temos uma barrinha de zinco. Utilizando as reações que podem ocorrer nesses recipientes, atenda às solicitações a seguir. A. Para quais cátions desses sais o zinco irá fornecer elétrons? Justifique. E B. Apresente as equações iônicas simplificadas nos casos em que elas ocorrem. Em seguida, classifique essas reações. Então, funciona mais ou menos assim. Temos aqui o zinco mergulhado em uma solução de sal, substância simples com substância composta. Temos os dois íons da substância composta aqui. Então, em todos esses casos, nós vamos ter reações de simples troca ou deslocamento. Então, temos aqui o magnésio, que é um membro da família 2, e temos aqui o sódio, olha ele aqui, um membro da família 1. Temos aqui, então, a fila de reatividade dos metais, né? 1A, 2A, ali, a minazinha cresceu feliz. Como? Ninguém esnoba pobre hoje. Compadre Hugo aguenta o PT igual E. O primeiro B, segundo B, terceiro B, todas as séries Bs, né? E assim por diante. Bom, vamos lá. Brincadeira essas coisas do primeiro B, terceiro B, segundo B, hein, gente?
Ó, então continuando, temos aqui então, neste primeiro exemplo temos o zinco e temos o magnésio que está na família 2. Então o magnésio, que faz parte da substância composta, ele é mais reativo do que o zinco. Ou seja, o zinco, que é a substância simples que está aqui no estado sólido, é menos reativo. Ele não consegue deslocar o magnésio. Aqui o sódio, que é um membro da família 1, que está aqui, o sódio também é mais reativo. Então, o zinco é menos reativo do que o sódio e ele não consegue deslocar o sódio desta substância composta que está em solução aqui. Aí temos então o cobre e temos o chumbo. O cobre está aqui e o chumbo bem pertinho, está aqui. Ambos são menos reativos do que o zinco, ou seja, o zinco vai conseguir deslocar o cobre e o chumbo dessas soluções. O zinco parte para sua forma iônica. Esta barra vai ser corroída. Então a gente observa o quê? Como o zinco é mais reativo do que o cobre e o chumbo, o zinco irá fornecer elétrons para estes dois últimos metais, ou seja, para o cobre e para o chumbo. Respondemos ao item A. B. Apresente as equações iônicas simplificadas nos casos em que elas ocorrem. Ou seja, nesse caso aqui só vão ocorrer as reações entre o zinco e o cobre, e o zinco e o chumbo. Não vamos precisar escrever nada a respeito dessas duas primeiras soluções aqui. Então, vamos lá. Nós temos aqui esta primeira reação aqui, né, escrevendo as reações iônicas. Para a reação de zinco com cobre e chumbo 2+, nós temos estas reações aqui. Aqui, reparem que não temos sulfato. Sulfato ele vai ser o íon espectador. Aqui, o nitrato será o íon espectador. Ele não vai participar ativamente da reação. Então, aqui, nessa reação entre zinco e cobre, o zinco cede elétrons para o cobre e acaba ficando positivo. O cobre recebe 2 elétrons e fica com carga 0. No caso do chumbo, é a mesma coisa. O zinco vai doar 2 elétrons para o chumbo. O chumbo fica com carga nula e o zinco acaba ficando com carga 2+. Então são essas as reações que acontecem nessas duas últimas soluções aqui. E, repare, aqui só a solução de sulfato de cobre está azul. Lembra do vídeo que vimos anteriormente da reação do sulfato de cobre com ferro, que formava o cobre avermelhado? Sim, pois é, seria praticamente a mesma reação que aconteceria aqui. O cobre formado também teria aquela cor avermelhada. Uma outra forma da gente chegar a essas conclusões é obtendo os potenciais de oxidação e redução de cada um desses metais que estão presentes aqui. Essa parte aqui que fala sobre os potenciais de oxidação e redução, isso aqui na verdade é uma coisa que os alunos do segundo ano aprendem. Mas aqui a gente já pode ter uma pincelada sobre isso. O potencial de oxidação fala o seguinte: é uma forma de medir o quanto uma substância vai perder elétrons. Funciona dessa maneira. Quanto maior for o potencial de oxidação, maior a tendência de perder elétrons. Então, por exemplo, temos aqui o zinco, que tem este potencial de oxidação, 0,76. Temos aqui o sódio. O sódio, que tem um potencial de oxidação maior. Então ele tenderia a perder mais elétrons, mas isso se ele estivesse na sua forma neutra, né? Não é o que acontece aqui. Ele não vai perder elétrons. Então nesse caso aqui, para o zinco poder ganhar, para ele perder elétrons para o sódio, ele deveria ter um potencial maior que o do sódio, certo? A mesma coisa acontece com o magnésio, que aparece logo abaixo. O magnésio tem um potencial de oxidação maior que o do zinco, então por isso ele não cede elétrons para o zinco. Bom, aqui o zinco tem maior tendência a oxidar por ter o maior potencial de oxidação comparado ao chumbo e ao cobre. O chumbo e o cobre estão aqui. Então, como o potencial de oxidação do zinco é maior que o do chumbo e o do cobre, então nós podemos considerar que o zinco consegue perder elétrons para estes dois elementos aqui. É mais ou menos essa a ideia, mas isso é só uma breve pincelada do que os alunos do primeiro ano vão ver no segundo ano do ensino médio. Exercício 2. Então vamos dar uma olhada. No dia a dia,
É muito comum encontrar a matéria sofrendo uma série de transformações. Quando a transformação é muito brusca, de modo que modifica as propriedades dos materiais, a ponto de, no decorrer da transformação, surgirem novas substâncias, diz-se que ocorreu uma reação química. A reação cálcio com ácido nítrico formando nitrato de cálcio e gás hidrogênio pode ser classificada quanto à relação entre o número de substâncias que reagem e o número de substâncias produzidas como sendo D. Então, basicamente, qual é a pergunta? Olhando para essa reação, se baseando no número de reagentes e produtos, podemos classificar essa reação de que forma? É uma reação de análise? De dupla troca? Síntese? Adição? Simples troca? Então, primeira coisa que a gente tem que saber aqui é, ele está usando termos repetidos, né? Então, por exemplo, adição e síntese é a mesma coisa. Então, C e D provavelmente estão erradas, né? Porque senão teríamos duas respostas corretas aqui. Então, observe, aqui nós temos uma substância simples, uma substância composta. Então aqui a substância simples desloca um dos membros da substância composta. Ela troca de lugar, no caso, né, o cálcio troca de lugar com o hidrogênio. Teríamos uma reação de simples troca. Então temos aqui um esquema de reação do tipo A mais BC, em que A troca de lugar com B, como vemos aqui, formando, então temos aqui dois reagentes, dois produtos. E aí, aqui nós vemos esse esquema que aparece aqui, não é? É uma reação de simples troca. E ela acontece mais ou menos dessa forma aqui. Então, o cálcio está aqui na família 2A, o hidrogênio, né, está bem abaixo aqui, perto do cobre, não é? Então, o cálcio é mais reativo, é bem mais reativo do que o hidrogênio. Então, como é que ocorre a reação? Então, o ácido nítrico vai sofrer ionização, né, vai formar aqui cátion e ânion, e aí o cálcio vai trocar de lugar com o hidrogênio. E assim, a gente vai formar o sal. De que forma? Estas cargas aqui vão cair para os seus vizinhos. Lembra da regra do escorrega? Temos aqui, então, as carguinhas, né, se transformando em índices na substância, na fórmula da substância química. E o hidrogênio acaba formando gás hidrogênio, que é o H2. Então, sim, nós temos como correta a alternativa E, que fala em simples troca, né? Então, questão bem tranquila, questão fácil. A alternativa E, simples troca. E de Etiópia, país localizado bem na parte leste aqui. Aliás, não é de Etiópia, na verdade, né? Aqui nós temos os Emirados Árabes Unidos, né? Olha lá, E de Emirados Árabes Unidos. Bem aqui pertinho do Oceano Índico, né? Então, olha lá, que belezinha. Tranquilo? Vamos ver mais um. No exercício 3 temos aqui, então, um textinho, né, que não será tão útil para a gente aqui, mas que fala sobre baterias, né? Fala aqui que grande parte dos produtos químicos industriais com os quais tomamos contato direto tem um ácido sulfúrico envolvido, direta ou indiretamente em sua fabricação. Detergentes, plásticos, tintas, corantes, fibras têxteis, fertilizantes, baterias de automóveis, etc. Trata-se do composto químico de maior importância para a indústria, podendo seu consumo anual ser usado como indicador do grau de desenvolvimento da indústria química de um país. Então temos aqui algumas reações para a produção de ácido sulfúrico. Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta de cada uma dessas reações. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Esta reação aqui tem então uma substância composta, uma substância simples, temos dois produtos aqui. Então, temos aqui uma reação de simples troca. Na reação abaixo, nós temos o quê? Temos dois reagentes, um produto. Esse esqueminha aqui, A mais B, formando a B. Assim, aqui nós temos uma reação de síntese, ou de adição. Nessa reação 3, nós também observamos a mesma coisa. Temos dois reagentes, um único produto, como observamos aqui. Uma reação de síntese. Então, a alternativa correta será aquela que apresentar, nesta ordem, simples troca, síntese e síntese. É o que aparece na alternativa D. D de Dili,
que é a capital do Timor-Leste, que está bem aqui, né? Timor-Leste, para quem não lembra, é um país que também fala português. Dili, que está ali circuladinho no mapa de Timor-Leste, né? Olha aqui onde está o Timor-Leste, bem pertinho ali da Austrália, na Oceania. Então D de Dili, capital do Timor-Leste. D de Dorime. D de Dorime. Certo? Vamos dar uma olhada em mais um? Então aqui no exercício 4 temos o seguinte. Considere as seguintes misturas que resultam em transformações químicas. 1. Bicarbonato de sódio e vinagre. 2. Ácido clorídrico e hidróxido de sódio. 3. Zinco em pó e ácido clorídrico. 4. Gás carbônico e água de cal, que é a solução aquosa saturada de hidróxido de cálcio. Dentre essas transformações, as duas que são evidenciadas pela evolução de gás são, ou seja, aqui ele está falando o quê? Dessas reações, quais vão formar gases? É isso que ele está perguntando. Então, vamos lá. Então, escrevendo cada uma dessas reações, temos aqui, então, bicarbonato de sódio e vinagre são esses dois compostos aqui. Ácido clorídrico, a gente já vai ver já, né? Então aqui, ó, o bicarbonato de sódio e o vinagre, né, que seria o ácido etanóico, reagem formando aqui ácido carbônico e o acetato de sódio ou etanoato de sódio. Bom, acontece que o gás carbônico, que inclusive está entre esses símbolos aqui, não é? É uma substância que é muito instável. Ele não fica nessa forma por muito tempo. Ele acaba se decompondo em CO2 e água, como nós colocamos aqui embaixo. Então, essa reação aqui, a gente nem falou muito a respeito, porque a gente vai falar bastante na próxima aula. É uma reação de dupla troca. O que acontece aqui? H vai trocar de lugar com o sódio. H troca de lugar com o sódio, como aparece aqui, né? Então temos uma reação de dupla troca. E aqui nós vamos observar a evolução de CO2, né? Quem nunca aqui misturou vinagre com bicarbonato de sódio, não é? E aí você observa aquela efervescência. É por causa do CO2. Aqui na reação B, nós temos o ácido clorídrico, que é o HCl, e o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Reagindo esses dois, nós observamos o quê? Aqui nós também temos uma reação de dupla troca. O hidrogênio e o sódio trocam de lugar. Observe aqui, né? Tínhamos hidrogênio, agora temos sódio ligado com cloro. Tínhamos sódio, agora temos hidrogênio ligado ao H. Aqui, HOH é só uma forma de representar água. Aqui nós temos uma reação de neutralização, que é típica de reação de dupla troca. Só que aqui nós não observamos formação de gás. Aqui na reação 3, temos o zinco em pó reagindo com o ácido clorídrico. Vamos fazer esses dois reagirem. Então temos aqui o zinco deslocando o hidrogênio, né? Nós temos uma substância simples e uma composta. O zinco desloca o hidrogênio, formando aqui hidrogênio gasoso e aqui cloreto de zinco no estado aquoso. Ou seja, aqui também vamos observar a solução borbulhando, vamos observar a evolução de gás. Na última reação, gás carbônico e água de cal. Gás carbônico, que é o CO2, e o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, é a água de cal. Temos essa reação aqui, que representa 4, mas aqui ficou com 3, né? Mas é 4 aqui, tá? Temos aqui o CO2 reagindo com o CaOH, temos duas substâncias formando um único produto. Aqui nós temos uma reação de síntese. E assim, mas na verdade está faltando água aqui também em algum lugar, né? Nós temos aqui um óxido ácido reagindo com uma base que vai formar sal e água. Na verdade está faltando água aqui, né? Então nós teríamos também uma reação aqui de dupla troca, vamos considerar assim. Então as únicas duas reações que liberam gases são as reações 1 e 3. 1 e 3. Como está na alternativa B. B de Beirute, capital do Líbano, onde houve aquela explosão terrível de nitrato de amônio em agosto de 2020, né? Olha o Líbano aqui, bem do ladinho de Israel, ali banhado pelo mar Mediterrâneo, bem pertinho ali, já fazendo parte do Oriente Médio. Então temos aí a alternativa B de Beirute, capital do Líbano. Bom, eu espero que você tenha aproveitado
que você tenha entendido e talvez até gostado dessa aula. Dúvidas? Deixe nos comentários e comente aqui, se você viu o vídeo até aqui, comente reações inorgânicas para eu saber que você assistiu esse vídeo. Um beijo, um abraço e até mais!